Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. O governo de São Paulo decidiu rescindir o contrato com o consórcio responsável pela construção de 2 das 4 estações que ainda faltam na linha 4 amarela do metrô. As estações Oscar Freire e Genópolis Mackenzie deveriam ser entregues em 2016, mas vão atrasar pelo menos um ano, porque vai ser aberta uma nova licitação no segundo semestre deste ano. A Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos informou que vai multar o consórcio Isolux Corsan Corvian em 23 milhões de reais. Segundo a secretaria, o consórcio abandonou a obra, descumpriu normas de qualidade e segurança e não pagou as empresas subcontratadas. Já o consórcio afirmou que foram eles que rescindiram o contrato, porque o metrô não entregou projetos executivos indispensáveis para a continuidade das obras. O metrô de São Paulo foi condenado a pagar R$20 mil por danos morais a uma usuária que foi molestada em uma das estações. A usuária relata que estava na estação São Joaquim da linha 1 azul quando um homem encostou nela com o zíper aberto. Segundo decisão judicial, o metrô reconheceu que houve abuso e que dessa forma não cumpriu seu dever de transportar a passageira sem que ela sofresse danos. Os advogados da vítima afirmaram que vão recorrer da decisão, pedindo que a indenização seja de R$50 mil. O metrô afirmou que repudia o abuso sexual e que esse é um crime que deve ser combatido dentro e fora do transporte público. E foi preso o suspeito de matar uma família a facadas em Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso aconteceu ontem e, segundo a polícia, Diego Querino de Melo confessou a autoria do crime. O motoboy Diego Querino de Melo, de 27 anos, era amigo do artista plástico Bruno de Lima na época do colégio e há um mês eles tinham se reaproximado. No início, a polícia trabalhava com a hipótese de latrocínio, já que alguns objetos foram roubados da casa. Mas logo surgiram outras pistas. O crime, segundo o delegado de homicídios aqui de Guarulhos, na Grande São Paulo, teria ocorrido por um motivo banal. Ele alega que ele teria arrumado uma oportunidade de emprego, um bico, para o Bruno fazer, um serviço de aerografia, né? E o Bruno teria desdenhado dele. Se criou essa rixa entre eles. A discussão mesmo, né, o móvel do crime alegado pelo Diego teria sido essa discussão em razão dessa oferta de emprego. Primeiro, o motoboy matou o pai de Bruno, depois a mãe e, por último, o artista plástico. O crime foi na sexta-feira da semana passada, mas os corpos só foram encontrados na segunda-feira, após parentes estranharem a falta de contato da família. E São Paulo foi eleita a melhor cidade da América Latina para iniciar um novo negócio, principalmente quando as empresas são inovadoras, as chamadas startups. No ranking mundial, a capital paulista já ocupa a 12ª posição entre as cidades com oportunidades mais promissoras. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, já são mais de 3.500 empresas deste tipo em todo o país, sendo que quase 1.000 estão só aqui no estado de São Paulo. Mais da metade dos empreendimentos paulistas estão na capital e os números confirmam que é exatamente na maior cidade do país que as ideias têm se multiplicado e os micros e pequenos empreendedores têm encontrado espaço em meio à crise. Startup é uma empresa em fase inicial que ela usa a tecnologia e inovação para construir produtos que são extremamente escaláveis. Então, isso faz com que o potencial de crescimento dela seja muito maior do que outras empresas que usam modelos mais tradicionais. A startup vem na contramão da crise e acaba trazendo uma flexibilidade maior, um jeito de pensar diferente e inovador que acaba até facilitando para que ela realmente seja uma alternativa para a crise e não a crise seja uma barreira para ela. E o número de reclamações por falta d'água registradas pela Sabesp no primeiro semestre deste ano foi 62% maior que no mesmo período de 2014. O levantamento é do site Fiquem Sabendo, com base em dados da empresa obtidos pela Lei de Acesso à Informação. No começo do ano, a família da Conceição chegou a ficar 3 dias sem água. Hoje, no Ipiranga, na zona sul da capital, onde ela mora, as torneiras secam sempre à noite
e todo dia. Por volta mais ou menos agora, por volta de umas 7, 7h30, 8 horas da noite, a água vai ficando fraca até desaparecer da torneira. Fica difícil para a gente que trabalha fora, porque na hora que a gente chega e precisa da água para fazer as coisas, a gente não tem ela, né? A vizinha, Andréia, conta que na casa dela, a diminuição da vazão durante a madrugada vem se arrastando há mais de um ano. Desde as 8, 9 horas da noite, normalmente falta água até a manhã do dia seguinte. Na casa do seu João, a caixa d'água garante o abastecimento e a água da rua a família usa sem abusar. Regava o jardim normalmente, diariamente. Eu passei a regar 2 vezes por semana, controlado, né? O Ipiranga é um dos 3 bairros onde o número de reclamações por falta d'água mais que triplicou no primeiro semestre. Situação parecida foi verificada na Sé e em São Mateus, na Zona Leste. O número total de queixas em toda a cidade passou de 86.586 no primeiro semestre de 2014 para 140.752 no mesmo período deste ano, crescimento de 62,5%. O levantamento considerou apenas as reclamações feitas diretamente à Sabesp e não aquelas feitas ao Procon e à Arcesp, a agência reguladora do estado. Das 15 regiões atendidas pela empresa na capital paulista, 13 sofreram aumento no número de queixas no primeiro semestre. A região de Santana, na Zona Norte, foi a campeã com mais de 16 mil notificações. Em seguida, aparecem Butantã, na Zona Oeste, Santo Amaro, na Zona Sul, Freguesia do Ó, também na Zona Norte, e Itaquera, na Zona Leste. Ontem, a Agência Nacional de Águas e o Departamento de Águas e Energia Elétrica autorizaram a Sabesp a aumentar a retirada de água do sistema Cantareira. Em agosto, o limite máximo vai passar dos atuais 13,5 para 14,5 metros cúbicos por segundo. O Cantareira, que em fevereiro recuperou a segunda cota do volume morto, opera com 18,8% da capacidade da primeira cota. Em nota, a Sabesp informou que o número de reclamações recebidas por falta d'água no primeiro semestre corresponde a apenas 2% do total de consumidores atendidos pela agência na região metropolitana de São Paulo, que hoje é de 6 milhões de pessoas. E agora vamos falar sobre o tempo. Ainda sem chuvas, os dias estão bem parecidos. Tem feito frio na madrugada, mas o sol brilha forte o dia todo e até ajuda a elevar as temperaturas durante a tarde. Vamos ver em detalhes como fica o tempo amanhã? A grande massa de ar seco continua predominando sobre todo o estado de São Paulo. Com isso, o dia será de sol, céu azul e sem chuvas, a umidade relativa do ar continua bem abaixo do ideal. Ainda faz friozinho na madrugada, mas durante a tarde esquenta pra valer no interior do estado. Chega a fazer até 32 graus em Votuporanga, 30 graus nas cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto e no litoral do estado, máximo em torno dos 27 graus amanhã. Em toda a faixa leste paulista, o que inclui a Grande São Paulo, o dia ainda amanhece com névoa, mas o predomínio é de tempo ensolarado. A sexta-feira vai começar com termômetros marcando apenas 12 graus aqui na capital, mas durante a tarde a máxima vai aos 26. No final de semana, a nebulosidade aumenta um pouco, mas as tardes continuam quentes e secas. A máxima fica na casa dos 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo. E agora vamos ver como está o trânsito aqui na capital? A cidade registra nesse momento 130 quilômetros de congestionamentos. Começamos com a ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, o trânsito está complicado, mas até que fluindo. Diferentemente ali da esquerda do vídeo, para quem vai no sentido da Radial Leste, que já está bem parado nesse fim de tarde. E agora, a Avenida Rebouças, na zona oeste. Acima do vídeo, no sentido da Marginal Pinheiros, o motorista não encontra lentidão. E no sentido contrário, na subida para a Avenida Paulista, está um pouco mais carregado. E fechamos com imagens aqui da Avenida Paulista, na altura do MASP, bem pertinho da TV Gazeta. À esquerda, para quem vai para o Paraíso, o trânsito não apresenta problemas. Do outro lado, quem vai ali no sentido da Consolação já está um pouquinho mais carregado. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.